Muito boa noite. Hoje é sexta-feira, que beleza! Ainda mais que vocês não precisam mais sentir saudades do Atualidades Pampa no final de semana. Afinal de contas, sábado, 19h30, nós temos os melhores momentos da semana. Nesta sexta-feira, 13 de setembro de 2019, o Atualidades Pampa está cheio de assuntos para você. Dá uma olhadinha. Pois os segredos e dados da Secretaria de Segurança devem ou não ser secretos? A gente vai discutir sobre isso. Terrível incêndio no hospital no Rio de Janeiro deixa 11 vítimas, a maioria idosos. O drama dos refugiados pelo mundo. Não são os países ricos quem mais os acolhem. E homem é indiciado por sobrevoo de drone nas proximidades do aeroporto Salgado Filho. TV brasileira e o futebol. É interessante essa dicotomia. Brasil confirma 3.339 casos de sarampo desde junho e 16 estados já registram surto. Nesta sexta-feira, 13, fui convidada a abrir uma sombrinha dentro de um lugar fechado. E não aceitei, não topei o desafio. Afinal de contas, eu sou supersticiosa. E você é supersticioso ou não? Manda através das redes sociais a sua superstição. Se você não acredita em nada disso, através do youtube.com/tvpampa, no nosso canal. Vai lá, se inscreve, toca o sininho da notificação, ou no facebook.com/atualidadespampa, ou lá no Instagram, @atualidades.pampa. E lá no Instagram, os nossos comunicadores contaram se são ou se não são supersticiosos. Eu sei que o Marconi aqui já contou uma superstição daquelas, mas a gente ainda não vai revelar. Agora nós vamos falar, Ruschel, infelizmente nessa sexta-feira 13, já começou ontem, quinta-feira, final de tarde já, a situação de várias pessoas dentro do hospital, mais de 300 pessoas, é isso, dentro do Hospital Badim, no Rio de Janeiro. O incêndio, ele sempre tem condições e características trágicas, né? Mas ainda dentro de um hospital, onde as pessoas foram lá porque estão debilitadas, elas ficam com mais dificuldade. E também a segunda que se faz, a evacuação de um prédio em condições normais já é difícil, e tu imagina com as pessoas lá dentro, muitas ligadas a aparelhos, né? Muitas macas, e é um ambiente que não é para trânsito, né? Então a tragédia, ela se considera, embora 11 mortes sejam extremamente lamentáveis, eu não sei se tivemos alguma aí no decorrer, no fim da tarde, mas estávamos em 11 mortes, mas é uma matéria muito séria. Mas é 11 também. O hospital, ele estava todo regular, tinha a liberação dos bombeiros, ela tinha sido construído já com as questões modernas de evacuação, mas a questão foi exatamente na CTI, onde lá estavam pessoas de idade, né? Dos 11 mortos, cara, eu fiz aqui um levantamento rápido, 9 tinham mais de 80 anos. Né? Já se esclareceu, a morte não se deu por queimadura, foi por asfixiamento mesmo. Quem teve a oportunidade de ver ou ter acesso, se viu que a fumaça era muito forte, a quilômetros de distância, era muito longe, né? Era perceptível, e aquela questão é extremamente tóxica. Sim, né? Muito perigoso. Não permite. Então tinham 224 funcionários, tinham mais de 90 pessoas na CTI naquele momento ali. Então foram transferidas para outros hospitais 90 pessoas foram levadas, ainda continuam. E aí as mortes se deram, então, embora a perícia vai indicar mais adiante, exatamente ou por inalação do gás, ou, veja, a matéria mais triste ainda, o desligamento de aparelhos, né? Porque muitas pessoas estavam tendo ali a manutenção da sua vida ou precisando muito dos aparelhos, e com o incêndio houve a queda de luz. A matéria ainda é incipiente para se discutir as causas, se imagina que tenha sido um gerador. Olha, estamos aqui com... nós temos imagens... Aí dá o clima, né, cara? Dá bem o clima. Muita gente ajudando, os hospitais também da região se prontificaram na mesma hora a receber as pessoas. Muita gente filmou de dentro do próprio hospital. Realmente a situação muito complicada, porque é muito difícil de evacuar, como tu disseste, Ruschel. Um prédio já é difícil, as pessoas usando maca, não conseguindo se movimentar. Foram momentos de pavor. Carla, e o que chama atenção, o depoimento, desculpa, Ana, de uma médica
que estava fazendo uma cirurgia na hora. E ela começou a perceber que tinha cheiro de fumaça, já estava na situação, com o corpo aberto do paciente, enfim. Para resumir, ela conseguiu salvar essa pessoa que já estava em procedimento de cirurgia avançada, levou para o outro hospital, seguiu a cirurgia e salvou a pessoa. Então, são heróis, são realmente heróis. É inacreditável o que aconteceu. Que coisa fantástica. Então, a questão toda foi essa mobilidade do incêndio. Então, se trabalha com a hipótese de ter sido gerador, porque, na verdade, se explicou também, porque havia incêndio em todo o prédio. E aí é mais uma questão técnica que se apresentou, né? Esta fumaça tóxica, ela é muito quente e, ao ter contato com materiais inflamáveis, então geram pequenos incêndios. Então o gerador, depois que está feito, tu não sabe qual é a fonte geradora. Então isso só numa investigação mais severa para se definir como começou esse incêndio. Eu vi alguns. Não, é só curioso porque eu vi diversos vídeos. Olha a imagem, olha como é sério. Por que se morre? Eu tive o desprazer, na verdade, né, de ver diversos vídeos que foram gravados por diversas pessoas dentro do hospital. E aí hoje, 13 de setembro, em alguns momentos eu enxerguei o 11 de setembro. Né? A ânsia pela fuga a qualquer preço, né? Tem um livro que depois virou documentário até sobre as Torres Gêmeas, que chama-se 102 Minutos. Que foi o tempo, né, entre a primeira pancada e a queda da segunda torre, e relata esses momentos que a gente não se dá conta de ter funcionários, por exemplo, cadeirantes que não tinham o elevador e as pessoas se mobilizando para tentar carregar. Eu vi imagens semelhantes a isso, com a tentativa de transportar maca com o paciente em cima. Né? Então, E a imagem daquela mulher também que estava cuidando de uma senhora que do terceiro andar amarrou os lençóis, né? Fez aquela fuga exatamente. De livro que a gente acha, né? E aliás ela caiu do terceiro andar, quebrando os tornozelos, né? Ela até está internada, passa por um atendimento médico, diz que está tudo bem, mas claro, é uma lesão, né, muito grave, preocupante. A gente coloca também, agora começam os depoimentos dos funcionários que estavam na unidade, porque parece que em algum momento foi indicado que as pessoas permanecessem no prédio, que as pessoas não se assustassem. Olha, temos a imagem, a imagem da mulher que fez ali, ó, tentou escapar através dos lençóis. Esses dois elementos que vocês citaram me fizeram também lembrar o 11 de setembro, porque nesse livro tem um relato de um dos sobreviventes que diz o seguinte: você consegue imaginar o que é o inferno do lado de dentro quando a sua opção é pular pela janela de algo dessa maneira? Então, se você se a sua alternativa se a sua única opção é se jogar, tu imagina que seja lá dentro. Desespero, né? Que bela colocação. O papel também acho importantíssimo, que pouco se falou, pelo menos a gente tem o conhecimento, mas quem visita o museu compreende, foi que a imprensa nesse momento foi definitiva para salvar muitas pessoas, porque as pessoas acabavam ligando para os meios de comunicação e foi disponibilizado, muitas rádios disponibilizassem que os bombeiros tivessem acesso a essas linhas e que assim conseguissem identificar quais os andares, os locais que essas pessoas estariam para tentar salvar essas pessoas. Então a gente fala assim, pouco se sabe sobre isso, mas foi importantíssimo, e até essas gravações que falam no desespero, a pessoa não sabia informar onde estava, tudo bem. Então as pessoas, os jornalistas, acalmavam e tentavam localizar essas pessoas. Gustavo Vitorino. O que eu acho que tudo que se fala sobre esse incêndio se falou. Eu queria só chamar a atenção para um aspecto interessante nisso aí, que é o fato de que nós no Brasil não temos o hábito de fazer preparação para enfrentamento de incêndio. Um incêndio como esse sempre causa comoção, mas daqui uma semana todo mundo esqueceu. E aí quando tem treinamento para incêndio, todo mundo torce o nariz, ninguém gosta, prédios altos. Quando tem. Então, assim, esse incêndio, as imagens que eu vi, mostrou um absoluto despreparo das pessoas que estavam tentando salvar, né? Mas a gente via coisas assim inacreditáveis. E um deles me chamou a atenção porque me pareceu uma pessoa preparada. E aí depois eu vim a saber que era um paciente bombeiro que estava internado para fazer uma pequena cirurgia. Ele baixou a maca, pediu para que as pessoas baixassem a maca. Por quê? Porque até 40 centímetros, meio metro do chão, você tem um índice de monóxido de carbono muito baixo.
O índice de sobrevivência de quem se abaixa e sai se arrastando de local que está sob incêndio é um índice de salvação muito maior, triplica a chance da pessoa se salvar, porque não basta sair, é preciso saber o grau de intoxicação com qual ela vai sair. E a fumaça tóxica, o gás tóxico, ele leva um bom tempo até tomar conta de todo o local, preencher o ambiente. Então, assim, você consegue, diante de um incêndio, você consegue manter por alguns minutos, e às vezes muitos minutos, o ar respirável abaixo de 40 centímetros. Claro que na hora do desespero, ninguém pensa, vou me jogar no chão, vou sair me arrastando. Claro que ninguém vai pensar assim, mas existem circunstâncias que esse tipo de informação é importante. E me chamou a atenção uma das imagens nisso, em que o rapaz parou no corredor e pediu para que todos baixassem as macas dos pacientes quase até o chão, para que os pacientes fossem levados quase que arrastando no chão. Então, olha quantas vidas ele salvou. E é importante também, só porque estamos na área das dicas, porque também é importante você pegar um pano úmido, uma camisa, uma coisa, e colocar sobre o seu rosto, porque isso evita que a fumaça, porque às vezes as pessoas se intoxicam, ou as pessoas acabam perdendo a consciência, justamente porque elas não têm a ciência de que elas estão respirando. Então, essa barreira que você cria e essa parte úmida, ela evita que você desmaie, que você acabe respirando de maneira assim muito rápida esses gases tóxicos, porque eu me recordo quando a gente infelizmente também teve aqui aquela tragédia da Kiss, muitos veículos de comunicação começaram a transmitir especialistas que falavam se acontecer, como você deve reagir, para onde você deve procurar, e eu desenvolvi o hábito de saber exatamente onde ficam as saídas de emergência dos locais que eu frequento depois dessas orientações, porque se você também não sabe como sair do local que você está, às vezes não adianta você ficar perdido, é um momento de nervosismo, de ansiedade. Então todas essas dicas e saber onde está a saída é essencial. Carla, eu só queria lembrar, porque surgiu uma informação desencontrada, quando dá esse pânico, lógico, e as notícias começam a ser transmitidas ao vivo e às vezes as pessoas falam muito mais por emoção, se fez uma primeira crítica que as janelas estavam todas fechadas e depois se viu que o protocolo qualquer hospital tem que manter as janelas fechadas por questão de segurança, por questão de fuga, por suicídio para paciente e uma série de também, né? O Rio de Janeiro muito quente, o Rio de Janeiro é quente. Então, às vezes se mistura essa notícia entrecortada assim no meio do pânico, né? Mas esse faz parte do protocolo, as janelas fechadas. Até pela questão da sepsia também, né? De manter Aqui no Facebook, as diversas manifestações dos nossos telespectadores. A Jussara foi o que aconteceu em Santa Maria com a Boate Kiss, muito triste. O Claudino, boa noite, realmente foi muito triste. E a gente aplaude, então, de pé, a ajuda de todos que passavam para ajudar. Assim também se manifesta a Silvia Nervo, parabéns, Carla, programa mágico. A Maria de Lourdes, muito triste. E tem um telespectador que, respondendo a outro telespectador, a Marise Luiz, uma telespectadora, e respondendo a Sandra, ela faz uma pergunta: como votar? Obrigada. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que lá no Facebook tem as imagens, as fotos dos nossos comunicadores que estão concorrendo ao Prêmio Press, que é o Gustavo Vitorino como o melhor comunicador de televisão, melhor comentarista, isso. Magda Beatriz como jornalista do ano e o Atualidades Pampa também como o melhor programa do ano. Para votar é muito simples, você entra www.revistapress.com.br, não se esqueça que o Press tem 2 S's, bota a barra e bota Prêmio Press. E aí você já vai entrar direto na página e já vai poder votar. O Marconi também está concorrendo, o Marconi também está concorrendo. O Marconi tinha sido anunciado aí, Marconi. Esse programa. E vou fazer o meu também, porque o Dupla em Debate também está concorrendo, viu? Da Rádio Grenal, o melhor programa de rádio. Você vai lá, Dupla em Debate, e você acompanha no FM 95.9 do meio-dia às 2 horas. E é muito simples de votar, porque é um item abaixo do outro, você vai lendo cada um dos itens e vai escolhendo as pessoas que você desejar que elas realmente vençam na final do Prêmio Press. Marconi. Alguns recados aqui também em relação a isso. O Ismael de Estância Velha disse o seguinte: boa noite, eu estava no Hospital Fêmea, em que a situação foi muito menor, ele cita aqui um caso e ele disse: já foi horrível, imagina essa situação lá ocorrida no Rio de Janeiro. Aqui tem uma pergunta para o Chicão, mas tem a ver com futebol aqui. A questão que diz o seguinte: o assunto dele é futebol. Boa noite a todos, vocês, adoro todos. Pergunte ao Chicão o que ele acha das Ruas de Fogo, o espetáculo da torcida do Inter que repercute no mundo inteiro. Eu acho que as Ruas de Fogo que a torcida do Inter faz
Isso aí, quem iniciou esse tipo de demonstração de torcida foi a torcida do Liverpool na Inglaterra, que o Liverpool, assim como o Internacional, tem a fama dos Red Devil, camisa vermelha. Eu acho muito legal isso aí. Vocês vão ver se vai funcionar quarta-feira que vem com o Atlético Paranaense. Chicão, vamos então ao teu comentário, TV brasileira e o futebol. É o maior absurdo a TV brasileira e o futebol. Um exemplo. O jogo Santos e Flamengo, a Globo, que detém os jogos do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que eu não consigo entender, porque na Europa é TV para todos, a Argentina tem até um logo, futebol para todos. Esse jogo foi transferido de domingo para sábado para captar pay-per-view. Isso é um absurdo. Então, quem não paga pay-per-view não vai ver o jogo principal da rodada e do primeiro turno. São os dois times que estão liderando o Campeonato Brasileiro e vão decidir o primeiro turno. No meio de manhã, Real Madrid joga contra Levante em Madrid. Televisionado para todo o planeta. Até para a Mongólia, para a China ou Tailândia. Manchester United joga contra o Bournemouth, no Old Trafford também, à 13h, transmitido para o mundo todo. O que significa isso? A TV brasileira tem uns cacuete ainda antigo. O importante é transmitir para o mundo todo. Aí vende a marca. Por que os times brasileiros são pouco conhecidos lá fora? Porque a marca não é conhecida, a liga não é conhecida. Os ingleses vendem a marca do Manchester United, os espanhóis vendem a marca do Real Madrid. O planeta todo vende, vê os jogos, compra a camiseta, compra os direitos. Aqui não, é para poucos. Você ainda, além de ter uma televisão, tem que comprar a net e tem que comprar o pay-per-view da net. Isso é um absurdo. Eu acho que o Bolsonaro devia dar um canetaço, porque muita gente, porque torcedores desses times que são os maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Santos, não vão poder ver o jogo, porque não tem a TV fechada. Essa história da TV fechada é um mandrake ter o futebol na mão, que o futebol é algo do povo. Então o patrocinador do Flamengo não vai ficar exposto, o nome do Santos também não, e a Liga Brasileira vai continuar sendo uma liga nada a ver a nível mundial. Então eu acho que é nota 0 para a TV brasileira. Gustavo? Eu queria fazer um pedido às pessoas que estão nos assistindo. A gente depois vai mandar os abraços, mas isso é muito importante. Hoje à tarde eu recebi uma mensagem, um pedido de socorro, em nome da menina Natália. É uma jovem que está internada no hospital de clínicas. Ela mora no bairro Fátima, em Canoas, está internada no hospital de clínicas e ela precisa urgentemente de plaquetas e sangue, porque eles estão correndo contra o tempo para a doação de medula. Então, essa menina, a Natália, precisa de ajuda. Eu estou fora do período, porque eu já tenho prazo para você doar sangue, né? Mas as plaquetas eu vou fazer a doação segunda-feira. Peço às pessoas que procuram o hospital de clínicas e façam a sua doação de plaquetas para a Natália. Se alguém quiser se dispor a fazer a doação de medula, lá mesmo eles fazem o teste para ver se é compatível, tá certo? Vamos tentar salvar essa vida. Às vezes uma coisa muito pequenininha, uma ajuda, muda muito a vida de uma pessoa. Falando em hospitalização, temos notícias do presidente Bolsonaro, teve a retirada da sonda nasogástrica hoje, voltou a receber dieta líquida, na verdade ele vai alternando, mas o boletim médico que foi divulgado nesta sexta-feira disse que provavelmente na segunda-feira eles vão manter ele até segunda, mas ele já está fazendo cocôzinho. Já está começando a funcionar, isso, intestino e tudo mais. Porque o intestino funciona, ele é automático, né? Tem um nome, isso aí, os médicos é que sabem explicar. Ele começa a se mexer sozinho e acaba, né? Não é algo que você controla. E o intestino começou a voltar a funcionar desde ontem, estava funcionando normalmente. Tudo indica que esteja indo bem, mas é que cirurgia, abrir abdômen, cirurgia já é problema. Abdômen é um negócio muito complicado. Quando a gente soube da facada, a gente sabia que ele corria. Abdômen é encrenca porque, sabe, o risco da infecção é um lugar sujo. É uma área muito suja. A gente tem que dizer, é um local sujo, um local infectado o abdômen, né? Então,
Aqui no youtube.com/TV Pampa, nós estamos com uma audiência maravilhosa também. A Karen dizendo: Marconi, Vitorino e Marne, voto todos os dias em vocês. Eu tô com uma saudade enorme do Marne, que estará segunda-feira aqui no Atualidades Pampa. A Marlene Brito, boa noite, assistindo pelo YouTube, aqui da Praia da Pinheira. Olha que bacana. O Ronaldo Vargas também se manifesta. A Marli de Passo Fundo dizendo que adora o programa, dizendo que é o melhor programa do Rio Grande do Sul. Eu também acho. E a outra telespectadora na sequência falou exatamente isso. Verdade, acho. Karen, tem que dar Atualidades Pampa. É só você ir lá, www.revistapress.com.br/Prêmio Press e votar. Tô com saudade do Marne. Eu também Tô com saudade do Marne. Tava pensando no Marne. Eu não vi o hoje, seu velho, mas não conta isso pra ele saudade. segunda-feira. Eu conto. Não conta que eu vou negar. Eu tô com saudade do velho. Eu gosto muito dele. Ainda mais que ele tá ultimamente do teu ladinho, né? Ele tá muito carinhoso comigo. Eu tô preocupado, porque é alguma coisa errada. Marconi. Eu vou aproveitar seguindo a mesma linha. Curiosamente, eu recebi também um pedido semelhante hoje, um pedido de ajuda. Doação de sangue para Goberi Rego Pereira, que vai fazer cirurgia no Hospital Ernesto Dornelles. Essa é a informação que você tem que passar ao ir até a Vasco da Gama, número 84, no bairro Bonfim, onde é feita, então, a doação. É qualquer tipo sanguíneo, é em caráter emergencial, é necessária uma cirurgia de combate ao câncer, né? Então, informe-se, pegue o nome direitinho, é Goberi Rego Pereira, e o endereço para doação de sangue é na rua Vasco da Gama, número 84, no bairro Bonfim. A gente conta aí. É um laboratório lá que faz a coleta, eu já doei pro Ernesto Dornelles. Agora, sabe o que isso está indicando? Que os estoques de sangue nos hospitais, nos hemocentros, estão baixos. Estão baixos. Pô, gente, nada explica isso, de verdade. Olha, do fundo do coração. Pô, não existe nenhum risco, a doação de sangue é rápida. As pessoas pensam, vou lá, vou perder tempo. Doação de sangue é rápida, eu vou lá no Mãe de Deus. Ainda recebe um lanchinho. Sim, 10 minutos, assim, 10 minutos. Essa é a parte que o Vitorino gosta. Sim, eu gosto. Se alimenta depois, suquinho, bolachinho. Eu faço Tem um uma dia entrada e uma de saída pra garantir, né? Claro. Uma entrada e uma saída. Eu tô gordinho, sabe como Não, é que na é? entrada não pode, né? Tem que Não sair. pode, sim, pode. Ah, tá. Mas o mais interessante é, esses hemocentros, eles têm estacionamento. Você leva o ticket desse carimbo, você não paga estacionamento, perde 10 minutos, você pode estar salvando uma vida. Então, gente, hospital de clínicas... Quer saber uma coisa que também pode levar o pessoal a doar, Vitorino? Você tem desconto em muitos estabelecimentos, principalmente atividades culturais. No Teatro São Pedro, no Teatro Bourbon Country. Então, os doadores, se você já doou assim, em 6 meses, se você fez 2 doações, você pode pagar, dependendo do espetáculo, 50% do ingresso. Então, pensa, você está fazendo bem uma pessoa, você pode salvar a vida de alguém e ainda você vai curtir um show, vai curtir uma orquestra, sei lá o que você quiser e você paga 50% de desconto. Falei, é muito benefício, né? Por isso que eles me deram uma carteirinha. Eu tenho uma carteirinha de doador bem legal. Eu não sabia para que você levava. Exatamente. Tem até alguns cinemas, dependendo da sessão. Será que tem desconto em boteco? Para, Vitorino. Não. Precisa líquido, Não sangue fala. é líquido, precisa líquido. Tem que hidratar depois. Hidratar, tem que repor o líquido. Agora a gente está falando de ações boas da comunidade e tudo mais, mas tem gente que parece que não pensa. O cidadão do drone no espaço aéreo do aeroporto. Vai ser o assunto da Ana. A gente fala que às vezes a tecnologia ajuda a gente, até o drone para captar imagens inéditas, dependendo do local, dos pontos históricos ou até mesmo de canyons. É maravilhoso, só que um cidadão achou que tinha o direito de colocar um drone a voar perto de nada menos do que o aeroporto Salgado Filho. Essa atividade que estranhou, muitas pessoas ficaram preocupadas, as atividades pararam por mais de 1h30 no aeroporto Salgado Filho na data, foi no dia 19 de março de 2018, a gente até trouxe aqui no Atualidades Pampa essa notícia, porque 13 voos acabaram sendo atrasados, 5 tiveram até que ir para outros locais para desembarque, o que causou um problemão para as pessoas que estavam nessas aeronaves. E então esse homem, que foi identificado justamente pelo GPS, essa investigação acabou no dia 10, hoje foi publicado então o relatório dessa investigação, e esse homem foi indiciado por atentado contra a segurança de transporte aéreo e também por expor a vida e ou a saúde de alguém ao perigo. Se enquadram então nos artigos 261 e 132 do Código Penal. Então agora cabe até mesmo ao destacamento de controle do espaço aéreo, então que vai
vai analisar esse relatório e vai saber qual vai ser a multa para esse homem, então, que acabou criando um problemão no aeroporto. Eu quero... Ele podia patrocinar uma tragédia. Claro. Entra na turbina de um avião, acabou, amigo. Porque não tem tempo, o piloto está descendo ou subindo, são os momentos mais críticos de qualquer voo. Entrou numa turbina, tu desequilibra, o piloto tem que ser muito craque para segurar o avião. Não segura. Puxa. Eu ia abordar, a minha primeira questão era essa, o Vitorino já abordou, tem que ser um retardado, desculpe, né? Um retardado é um elogio Está xingando os retardados. Estou xingando os retardados dizendo isso. Mas eu queria estender a discussão exatamente a questão do drone, que todos esses componentes novos que a sociedade nos apresenta sempre traz uma reflexão sobre o seu lado positivo, mas também as suas consequências, né? Os drones têm sido usados, na verdade, para violar intimidades do ser humano em si, né? A gente hoje, tu estás na tua casa e está sujeito a estar sendo filmado, está sendo projetado a tua intimidade para o mundo, porque hoje tu grava um vídeo, tu tá ali, tu tá na tua... Hoje tem aqueles que transmitem ao vivo, né? Às vezes é real time, né? Real time. Exatamente. Então, esta função, acho que a legislação precisa atuar mais objetivamente. Eu digo, o direito, ele sempre está atrás dos fatos, né? Mas nós precisamos alijar, porque a questão do aeroporto que a Ana traz é uma questão, porque ali é uma zona que já há um enquadramento de não poder haver avanços, mas nós temos que regular o drone em si nas questões, porque estão sendo usados em espionagem, estão sendo usados em operações bélicas, né? No futebol. No futebol, tudo. Não é mesmo, doutor? No futebol também? Quer trazer uma questão esportiva aí. Através do Eu acho, Não Guxo, acredito. É mesmo. Mas eu acho também que tem um lado maravilhoso dos drones, por exemplo, no uso da agricultura. A agricultura, há muito tempo, deixou de ser aquela planta, aquele cultivo natural. Hoje, o São Pedro era o sócio do dono da terra. O colono pé rachado não tem mais. Então, os drones, por exemplo, são extremamente benéficos para o plantio, para a agricultura. Tem fatores fantásticos. Carla, eu penso ao contrário quanto o drone. O drone deveria ser extremamente proibido, Fernanda. Por quê? Porque o drone vai para a agricultura. Isso é 1%. O drone é para espionar os outros, para ver a intimidade das pessoas. Treino de time de futebol. Na Inglaterra estão proibindo o drone. Vocês fazem com porque isso? o Bielsa usou o drone até para o time dele espionar um time do outro, o treino do outro time. Quer dizer, o drone hoje é uma... enxerido. É uma coisa do mal, o drone. Mas antes do drone já não tinha o Mas o drone nasceu pro mal, porque o drone dos Estados Unidos é para levar um foguete. Eu tenho uma visão mais de vanguarda. Eu sempre que surge uma coisa positiva e ela traz consequências negativas, eu sou por isolar o negativo, tentar se matar o negativo e ficar como positivo. Posso dar um exemplo? Há 2 semanas atrás, Israel evitou um bombardeio vindo da Palestina, porque eles descobriram, através do uso de drones, que eles estavam planejando justamente o envio desses foguetes. Estava um grupo de pessoas, estava havendo um evento grande dentro de Israel, ninguém ficou sabendo, eles abateram os dois. E acabou com essa brincadeira pelo uso de drones. Usaram os drones para investigação, para localização da onde já estavam esses mísseis e ficou em paz. Então, assim, sabendo bem usar... Eu quero lembrar outros momentos que é importante, não sei, Marconi, desculpe, não quero interromper, mas é importante, por exemplo, na investigação criminal, a polícia, nas operações de inteligência, o drone tem sido muito usado para localização. Mas o bandido também usa na favela, mas crime por isso tem o outro lado. há que ter uma regulamentação. É por isso que eu digo, todo fato, quando ele surge e traz consequências positivas e negativas, nós precisamos eliminar os negativos e ficar com os positivos. Aliás, no Rio fila. de Janeiro ele já está sendo utilizado na revista dos presídios. Não, e nas então ele próprias acaba favelas. sendo para também pegar provas, né, mas também entrar em locais inacessíveis, por exemplo, as matas no entorno que podem ter, né, depósito de drogas, celulares, de assim como já foram usados para jogar celular nos dentro do becos presídio. das favelas, onde tem ali uma grande dificuldade e as milícias agem. Então, assim, existe um trabalho muito eficaz e importante que os drones podem fazer a favor da sociedade. E na natureza, agora tem que organizar. Essa tecnologia, a gente tem até
pontos engraçados, porque erupções vulcânicas ou até mesmo locais e que ainda não foram explorados pela questão do humano não poder se aproximar. A gente fala, tem uma série de... Por isso que eu falo da transmissão ao vivo, que eles estão transmitindo, por exemplo, uma erupção e daí do nada o drone é atingido pela lava, cai e daí a gente fala assim, já está se tornando também Não vai saber falar, mais, né? Não vai falar. Mas Porque era o importante, Marconi... mas era importante. Tá, mas deixa pra depois que o Marconi já tá assim... Sistema de Eu acho que é a bateria, 10ª vez que ele tenta e educadamente não fala. Não, para aproveitar não é um drone, mas o Google Earth passou por essa mesma situação. E recentemente, vocês viram o que aconteceu na Flórida? O cidadão estava desaparecido desde 97. E um indivíduo navegando em casa, olhando ali, fazendo uma navegação pelo Google Earth, encontrou, pelas imagens que mostravam, um carro submerso na beirada, na borda de um Aparece, rio. fica assim uma coisa vermelha, tem um rio e tem uma imagem aqui. Eu tô só procurar na internet que você vai achar. Ele entrou em contato com a polícia fez as buscas e finalmente foi esclarecido graças à tecnologia, ao Google Earth que conseguiu ali. E numa navegação em casa, alguém Não, sentado... agora tu pensa, né? Quem é que tá navegando dentro do oceano, do rio, daí eu falo assim, a pessoa também tem um lado Porque investigativo, tem né? isso, tem um lado muito curioso. Ele tava navegando dentro ali da plataforma, Sim, da e tudo plataforma. mais, mas são muitas casas e o rio no meio, então é um lugar... Mas no que- México, Sim, nos Estados no meio Unidos, do os caras tiram rio. cocaína Agora, dona no outro Carla, lado com não drone. tinha achado importante que eu ia dizer? Se eu Não, fosse eu dizer... já ia te passar a palavra, que tu tá muito nervoso, deve ser sexta-feira. Dona Carla, o drone Tá sai todo mundo querendo falar. Não, só Peraí. é que o drone, quando uma coisa vai para o mal, tu tem que eliminar. Você só fala do bem do drone. O drone no México, os cartéis de Sinaloa, principalmente, usam os drones para levar cocaína para os Estados Unidos. Agora sim, aí o som... Se fosse por isso, então nós não teríamos mais aviões, né? Porque Não, mas o avião leva as bombardeia. pessoas. Agora Tem o que usar drone. pro bem. Mas o drone é um brinquedinho que fizeram, não sei pra quê, porque o nerd fica lá, plim, manda bomba, plim, manda cocaína, Não, filma olha a o gata, Escobar, tudo né? O assim. Escobar era o mestre dos aeroportos ilegais. Agora vamos passar a palavra para o meu querido comentarista, para ele não ficar estranhar triste muito. nessa Eu sexta-feira, que estranhar vai dar muito. azar. eu Estranhar acho. muito, porque censura atualidades não todas. existe exagerar. Nós somos contra a censura. Cara, não, o que eu queria dizer, no sentido de aperfeiçoamento, é que o drone começou como uma grande novidade, qualquer um pode comprar, qualquer um pode adquirir. A responsabilização, ela está exatamente na identificação do proprietário. Assim como existe placa para automóvel, existe com placa para avião, ninguém pega um avião, vai lá e faz uma arte sem a gente saber quem é que fez. Então, eu penso que a gente deverá caminhar para isso na venda, na identificação e na responsabilização de quem é o proprietário do drone. Muito bem, agora o momento dos beijos. Eu tenho aqui uma lista de pessoas para mandar beijos e abraços. Primeiro vai para o Vinícius Canto Garcia, depois Cirlei Nunes, o Osório e a Suzana, que são um casal que encontraram minha mãe e meu pai hoje no supermercado. E um beijo especial para uma audiência qualificadíssima. Pato Mori está nos assistindo. Grande Pato! E a Mariana Bertolucci, uma amiga minha do coração e que é uma talentosa jornalista também. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Aliás, Patinho, vai cuidar dessa dor aí que tá te incomodando. E aproveitando que estamos falando de abraços, um abraço lá pro Litoral Gaúcho, pra Maria, pro Osório, pra Vera e pro seu esposo que estão na nossa audiência. Um abraço enorme pra vocês. Carla, eu quero mandar um abraço pra Karina, que ela entrou na água ontem, uma temperatura assim, 10 graus abaixo de zero, para fazer uma oferenda para Iemanjá para mim. Eu acho muito legal. A Karina Cartomante. Um beijo, Karina. Gosta muito de ti. Eu sei, eu gosto dela também. Um abraço Ela sabe. pro Rodrigo Crespo e o seu pai, o seu Walter Crespo, que estão nos assistindo. E quero mandar um abraço também para Laura, a Laura lá da Melnick, corretora que está sempre acompanhando nosso programa. Um abraço. Obrigado, Laura, Carla, pela O gentileza. meu abraço. Não, só tem referência, que é isso? Mas é uma educação. eu não venho. Que gentil. Não, tu não. Muito obrigada. Eu quero mandar um beijo muito especial para cônsul do Internacional, a minha querida amiga, jornalista, conhecidíssima, minha e da Violeta como a nossa Barbie, Vera Armando, que é o seguinte, eu nunca fui no Beira-Rio. Se um dia eu entrar no Beira-Rio, não sei nem por onde começar, porque eu nunca entrei, então ainda não sei se eu sou pé frio, pé quente. Quando eu for, eu vou saber. Não vai ser quarta, Não né? tem. Não, É bom não quarta estrear, tá né? É bom não trabalhando, estrear muita decisão. honra.
Fica quieta aqui, quarta-feira. Tá. E o engraçado, eu Vai não no tenho treino. camiseta do Inter, nunca fui no Beira-Rio, mas eu tenho uma caneta dos 110 anos do Internacional que a Vera Armando com muito carinho me deu lá em abril e que enfim, que eu uso com muito carinho. Então, beijo, Vera. Quarta a Olha. gente vai ganhar. Olha, hoje é o dia da superstição. Ó, gente, coloradinha, Roberta. A Roberta virou colorada É ficar agora. quieta. Aliás, o Chicão topou. Eu tô aqui no @atualidades.pampa e foi Chicão Tofani que abriu o guarda-chuva. Por que, Chicão? Porque Você eu, não quer porque- casar, Chicão? Não, porque se eu quiser, eu caso todo dia. Não, mas assim, ó, eu A minha quero vida é um eterno casamento. Não, Carla, Todo dia. eu quero fazer uma Eu saio observação. cada dia com uma mulher maravilhosa, Hoje, então eu o posso Chicão- estar Você casado. não é casar. O que é casar? Ir no supermercado, ir na reunião de pais e mestres, Exatamente. levar o filho, arrumar emprego pro cunhado que tá desempregado, Dormir aturar de aquela conchinha. sogra chata. Dormir de Essa conchinha. operação eu não quero. Chicão, Não quero essa Por isso que ele operação. abriu o guarda-chuva. Não, e eu gostaria de fazer uma observação. Tu estás muito elegante com esse paletó, espinha de peixe. Todos os homens que gostam de alfaiataria devem ter no seu guarda-roupa Tá com espinha?
mais gente vacinada, mais se consegue parar a doença. E é um comportamento, pegando o gancho do Ruschel, porque o que é o seguinte, eu tenho uma teoria de que o universo havia separado os idiotas a uma distância saudável um do outro, né? E a internet conseguiu os unir. Né? E aí ali, tá todo mundo no mesmo grupo. Eles estão mais próximos. Eles se tornam mais próximos. Se globalizou, né? Para todos, os inteligentes então, também. O Ruschel até perguntou, eu não sei qual estudo ele se baseia. Não é estudo. É tudo conspiratório. Você apresenta um estudo que refuta as bobagens que eles dizem, os terraplanistas se encontram no mesmo patamar. Vocês apresentam o estudo, ele diz, isso aí é criado para nos enganar. Então, assim, não vai haver informação. São as indústrias da vacina que criaram e pagam. Na verdade, exatamente. É um projeto secreto dos Illuminati que querem eliminar. E aí vai. E se tu questiona, tu é gado. Não. Tu se deixa levar pela NASA. Sabe? Começa uma loucura e isso vai. E aí tem muita gente que compra esse discurso. Sim, o pior é isso. E você vê o filho de pessoas assim pedindo socorro com o olho, praticamente, né? Mentira daqui, mentira. Não, e a criança não tem culpa nenhuma, ela nem sabe, né? Internet, Facebook. Claro os pais não. têm a responsabilidade. A gente fala de uma corrente no WhatsApp que no Rio de Janeiro, recentemente. Aqui em Porto Alegre tivemos um caso que iria abrir uma nova unidade do Cine, um áudio de alguém que ninguém sabe quem é, a pessoa não se identifica, a pessoa só diz que trabalha. Essa nova unidade iria abrir às 6 da manhã, as pessoas começaram a se juntar às 4 da manhã na frente desse suposto local. Então a gente fala assim, tome cuidado de onde você se informa e como você se informa. Osul.com.br é a nossa plataforma digital, ali você encontra todas as notícias e gratuitamente, você não paga nada por isso. Uma das manchetes é: governo do Rio Grande do Sul impõe sigilo a documentos com informações sobre segurança pública, exatamente o assunto do Gustavo Vitorino. Pois é, isso gerou uma polêmica desnecessária. Na verdade, foi um veículo de comunicação aqui do Sul, né, que resolveu polemizar um tema que não tem que polemizar. Eu entendo que a transparência é necessária, eu entendo que existe a impessoalidade no trato da coisa pública, eu entendo tudo isso, mas existem informações que são estratégicas. Aí, o nosso vice-governador, o delegado Ranolfo, disse que, olha, não pode, por causa disso, divulgou o projeto que foi assinado no dia 5. Mas deu uma gritaria hoje, e aí resolveram ouvir ONGs, Associação dos Jornalistas Investigativos do Diabo Carregue, a ONG da mãe do Badanha, que não sei o que, da transparência, gente que não tem o que fazer. E deram um pau no governo do estado do Rio Grande do Sul, que eu confesso a você, não entendi. Olha, peraí, vou dar um exemplo para vocês. Os dados da área de segurança que estão sendo omitidos e foram tornados secretos agora por força de lei, são dados que oferecem perigo à população se em mãos erradas. Tentem imaginar o seguinte: eu entro no site e quero informações sobre a área de segurança do estado do Rio Grande do Sul. Eu quero saber quantos PMs e quantos policiais civis estão lotados na cidade de, sei lá, Santiago do Boqueirão. Aí eu descubro que lá tem apenas 6 policiais militares lotados em turnos de 2 profissionais e tem uma delegacia com apenas 4 policiais civis. Aí eu vou ver o armamento que está à disposição deles. Aí eles têm à disposição uma escopeta, o policial militar tem 2 rifles, o posto da polícia militar tem 2 rifles, tem uma escopeta. Vocês se deram conta do que é essa informação? Vocês se deram conta do estrago que faz uma informação dessa? Porque a gente brincou aqui, o Chicão falou agora há pouco, sei que é usado por mal, coisa e tal, tá. A informação, ela pode ser usada por mal também. Tentem imaginar o absurdo que seria a transparência de dados da área de segurança do estado do Rio Grande do Sul. E mais, teve uma dessas ONGs aí, não sei o que, aí que o rapaz que foi entrevistado por essa emissora, que fez campanha contra esse negócio, disse o seguinte: não, porque é importante que a gente saiba também o modus operandi, a operação e a estrutura do sistema de segurança. Ele quer saber como é que a polícia vai agir em caso de ataque a um banco, por exemplo, numa pequena cidade do interior que tem 3, 4 policiais. Ele quer saber como é que funciona o cerco de segurança, é isso, com policiais deslocados de outros municípios, como é que vai funcionar? Eles querem isso na internet, aberto para todo mundo?
Não, agora que a segurança pública está dando certo, a gente encontra índices positivos de diminuição da violência, dos homicídios e tudo mais, tem que incomodar com esse tipo de coisa. Não, o governo do estado do Rio Grande do Sul fez certo. Fez certo. Esses são dados sigilosos. Tenta entrar, por exemplo, num site inglês, num site espanhol, num site americano, para saber quantos policiais tem na cidade tal. Não tem que dar informação nenhuma. Isso é segurança. Esse sigilo faz parte da estrutura de segurança. E aí querem saber, inclusive, como funcionaria o modus operandi caso houvesse um incidente. Hello? Pô, aí essa emissora botou 3 ou 4 caras para criticar o governo do estado do Rio Grande do Sul. Pô, eu juro pra você, tem coisas... surreais. Tem coisas assim... O Marconi tem razão, a internet aproximou os idiotas. É a única explicação que eu encontro. Tem essa coisa que eu não consigo definir muito bem. Já me perguntaram o que eu quero dizer com isso. Eu, honestamente, eu não consigo definir muito bem o raciocínio que eu tenho na minha cabeça. Mas a gente vive uma bandidolatria. Existe um fascínio por amenizar, relativizar, tentar entender. Ver que no bandido também tem um ser humano. Da onde nasceu isso, cara? Exatamente. Da onde nasceu isso? Eu já disse aqui, eu sou do tempo que a gente brincava de mocinho e bandido, de polícia e ladrão. E a briga era para todo mundo ser polícia, não queriam ser ladrão. Por quê? Porque a gente sabia que o ladrão ia morrer assim que a brincadeira começasse. O objetivo era eliminar, essa era a graça, olha, eu voltar para casa orgulhoso. Eu matei ladrão hoje, eu matei bandido. Agora a gente começou, nos últimos anos, a romantizar. E, Rafael, tu citaste há pouco tempo atrás a Nova York. Nova York, por exemplo, é um dos inúmeros exemplos de cidades que tinham uma alta criminalidade. No momento que eles tiveram uma polícia muito forte, agressiva e que não dava chance, acabou. Não, foi o Rudolf Giuliani lá, o prefeito lá que mudou com a política. Tolerância zero. Tolerância zero, a política da vidraça quebrada, o Rudolf Giuliani Exatamente. Mas no início ele foi massacrado. Massacrado. Chamaram ele de racista, de xenófobo, não sei o quê, porque só quem ia preso era negro e hispano. E aí começou a prender os muçulmanos. E disse, não, vou continuar aplicando. Hoje, você pega o metrô de Nova York 2 horas da manhã com a sua namorada debaixo do braço e não acontece nada. Gustavo, mas outro dia eu estava escutando uma entrevista com o ministro Moro da Justiça e questionavam se não era muito caro manter os presos. E aí ele devolveu em pergunta, não é muito mais caro deixar presos soltos? Quanto vale uma vida? Quer dizer, é que essa discussão toda é isso que cansa, sabe? Isso é discussão de mesa de almoço no domingo. A questão é que... Sabe o que eu acho? Mas escute isso no meio. Sei lá. Por isso que eu acho importante... Mal e mal deixa falar do Grêmio. Meio-dia, mal e mal deixa falar do Grêmio. Não sabe de futebol, né? É que essa discussão, isso aí pra mim é tudo episódio da Malhação, sabe? Por isso que é importante assim. Meu Deus. Vamos estudar, analisar. Não tem... combate ao crime. Combate ao crime, tem um criminoso ali, meu Deus do céu. Sabe, a gente viu situação aí de mulher no Rio, turista que foi esfaqueado no Rio de Janeiro, citando Nova York de novo, esfaqueia alguém no Central Park para ver o que acontece. Ninguém entra, ninguém sai de Nova York. Alguém em Pequim, Xangai, eu não quero ser chato, mas quando eu falo na modernização do Código Penal, é porque a sua única saída... A saída... Sempre que tu prende um cara e tu vai olhar assim, ó, ele já tem 3 ou 4 crimes cometidos. Bastava tê-lo mantido segregado, que aqueles crimes que ele seguiu cometendo é muito simples. O problema é que nós temos que criar presídio para deixar essa turma presa. Além de modernizar o Código Penal, tem que executar o que está escrito, porque também mas parece que é um acordo tácito. Como eu não consigo criar os presídios, tu não aperta na legislação. Mas assim, porque essa legislação, essa tolerância está em cima exatamente de um faz de conta. Como eu não tenho onde botar, a gente faz de conta que está observando, eles vai soltar, mas segue observando. Não tá, a pessoa é solta, ela tá apta a voltar a cometer crime, essa tornozeleira eletrônica, e eles tiram, eles anulam, eles fazem o que eles quiserem, eles arrancam. É uma tristeza. Verdade, mas aí é que tá, o que acontece? Cada vez que se sugere a construção... A Porto Alegre é um exemplo disso. Cada vez que vamos construir cadeia, vamos botar essa bandidagem toda lá dentro. Tem sempre, aí o que eu falo desse episódiozinho de Malhação, discussão de beira do gasômetro, mas nós precisamos então de mais escolas. Rafael, precisamos, só
que tem uma Rafael, bandidade que não, está mas sendo eu tenho que solta. discordar. esse Eu não não, deixa. não. Gente, Rafael. só um pouquinho. Não, temos que Chicão, discordar deixa o num Chicão ponto. falar primeiro, que se um amigo meu, depois eu passo pra Ana. na noite, conheceu uma garota, ela foi pra casa, tirou a roupa, uma tornozeleira, mulher. Ai, meu Aí Deus. o cara não sabia o que fazer, tinha uma tornozeleira. Não, se ele é guerreiro, Não, ele uma não mulher é nervoso. maravilhosa, Se ele é guerreiro, Vamos não. Mas vai fazer o quê? colega. Vai ficar com ela, com a tornozeleira, tu vai ficar olhando a noite toda. Não, espera só um pouquinho. Ana, um pouquinho, por favor, vamos dar uma agilidade, Não, mas acho que só agilizada para mudar o assunto Para daqui a pouco. contextualizar, porque nós temos aqui até diversas pessoas que são envolvidas dentro dessa ideia de segurança da construção de presídios, e a principal reclamação é que os municípios não querem os presídios, não é nem, vamos construir escolas, não é nem pelo lado humano da situação, que eu acho que também deve ser levado em consideração, mas é o ponto em que esses locais, eles não querem por causa da desvalorização, do medo dessa população, e claro, a gente entende que existem benefícios à contrapartida do Estado, no caso de dar alguma facilitação ou uma contrapartida interessante ao município, mas esses municípios não aceitam, não querem Os esses prefeitos locais. não deixam, Ana. Os Exatamente. prefeitos não deixam. Aqui, olha, eu aqui, ó, fazendo agora, quem não deixa sou eu. Mas eu acho que para encerrar o assunto, Pra encerrar. tudo isso que a gente falou e ainda querem dar as informações, Pro bandido. colocar na internet as informações do bandido. Quantos policiais tem na cidade tal, quantos coletes tem, se eles têm rifle, Surreal. se eles não têm. Para! Por favor. Agora, você sabe que os melhores momentos você pode acompanhar nos sábados, no próximo sábado, amanhã, dia 14, tem melhores momentos a partir das 19h30. Não precisa ficar com saudade do Atualidades Pampa e deste timaço que tem por aqui. E você se comunica através das nossas redes sociais. Eu estou aqui com o YouTube aberto, a Geni Lourdes se manifesta, a Marconi muito elegante sempre, o Leonardo. É a turma da Terra plana e da viagem até a Lua que foi forjada, se referindo ao assunto do Marconi. A Karen, sim, o Marconi, além de super inteligente, sempre top. Olha, Marconi, hoje tá bombando nas Mas redes também o sociais, cara hein? usa o corpo, né? Para com Agora no Eu, caso, quando eu ele tá fiz o usando meu ensaio no Fine Night, todo mundo bombava. Vou fazer outro ensaio agora. Vamos fazer um tuxo. Não, Vamos eu fazer um admiro. ensaio. Olha, não duvida. Mas, olha só. Carla, como é que é? É, Silêncio a agressividade em no cima de mim, tu viu, Por doutor? favor, eu preciso escutar o que o meu colega disse. O que foi? O que tu disseste? Não, a gente fazer um ensaio, eu e o Chicão junto, então. Não, vai resolver. bombar total. Vamos fazer, Chicão? Só falta convidar o Lacerda. Ele vai dirigir o ensaio. Direito de resposta. Lacerdinha, tu tem direito de resposta. Isso. Pode me Gente, mandar. hoje o programa está meio bagunçado, mas é sexta-feira, Isso é só vale depois. tudo, é 13, então tá tudo certo. Isso só no rabicho. No rabicho não pode. Não pode mais. Não vai mais rabicho. Censura. Vamos, só fazer, vídeo. vamos fazer que nem segunda aquele edição. calendário de Olha, bombeiro. boa notícia para quem não quer a volta da CPMF. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nessa sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro ligou para ele no hospital, entubado ainda, para dizer que não quer a criação de uma nova CPMF. Então, para quem estava com medo, achando que poderia ter outro nome e tudo mais, a ideia do presidente é realmente que não se crie a CPMF. Agora, lá em São Paulo, o Dória diz que vai devolver as apostilas sobre diversidade sexual com encarte explicativo na próxima semana, Ruschel. Por acordo. O Dória fez, talvez levado pela repercussão que houve no Rio de Janeiro, com a questão do Crivella lá também. Nós tivemos aqui, não sei se repercutiu nacionalmente também a nossa decisão. Ele fez um acordo com o Tribunal de Justiça, cara. Ele conversou e ele então combinou de devolver os encartes, mas com um modelo explicativo. Nós não tivemos ainda acesso que seriam esse modelo, que seria esse modelo explicativo, mas então ele devolverá. Ele prometeu para segunda-feira a devolução das apostilas com este encarte que será de responsabilidade dele. Mas, insisto, não houve decisão judicial e sim uma decisão de um acordo dele com o presidente do Tribunal de Justiça. Muito bem, Roberta Coutro, e os refugiados e a situação deles? Pois Quem é. ajuda essas pessoas? Pois é, Carla, esse é um assunto que me toca e deve tocar a todos profundamente, porque afinal de contas, as pessoas quando saem das suas casas, das suas cidades, do seu lugar de origem, 90% ou 99% delas saem obrigados. Saem geralmente fugindo da fome, fugindo da morte, fugindo da falta de esperança. Foi feito um estudo que chegou à conclusão que mais de 70 milhões de pessoas deixaram o seu lugar de origem no nosso mundo. Destes, 26 milhões
são refugiados. O curioso são 2 dados. A maioria dos refugiados no mundo saíram de apenas 3 países. 6,7 milhões de pessoas saíram da Síria nos últimos anos. 2,3 milhões de pessoas saíram do Sudão do Sul. E 2,7 milhões de pessoas do Afeganistão. Outro dado muito triste é que apenas 3 países são os que mais acolheram esses refugiados. Infelizmente, não são os mais ricos. A Turquia é a que mais abrigou refugiados nos últimos anos. Ela abriga atualmente 3,7 milhões de pessoas. O Paquistão abrigou 1,4 milhão e a Uganda abrigou 1,2 milhões. Em 2015, a gente teve aquela situação muito dramática quando a Europa se viu tendo que acolher milhões de pessoas. Naquela época, 1 milhão de pessoas entraram na Europa no ano de 2015. E o curioso é que a grande maioria dos países não estavam aceitando e isso gerou um grande impasse interno. Eu até fiz algumas anotações que me chamou muito a atenção, que vários partidos da extrema-direita utilizaram, inclusive, essa questão migratória nas suas plataformas políticas. Na Itália, o ex-ministro, o Matteo Salvini, ele conseguiu aprovar uma lei que multa em até 1 milhão de euros, ou seja, 4,4 milhões e meio de reais, quem atraca navios com imigrantes sem autorização. A francesa, a Marine Le Pen, que é uma figura super conservadora, ela diz claramente nos seus discursos atualmente, dizendo que a imigração, ela ameaça a cultura e a identidade do país. Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán comparou os refugiados com invasores e também disse que a imigração é um veneno que ameaça a soberania nacional. No Brasil, chama muito a atenção que 11 mil pessoas apenas foram reconhecidas como refugiados ao longo de toda a nossa história. Dessas 11 mil pessoas historicamente reconhecidas aqui no nosso país, só 6.500 ainda sobrevivem aqui. Seja porque retornaram aos seus países de origem, seja porque conseguiram a sua naturalização, ou então tiveram a sua suspeição de condição de refugiado ou mesmo morreram. Até esse ano, 24% dos refugiados aqui no Brasil eram mulheres, 72% homens. Os refugiados são geralmente vindos da Síria, é o maior número aqui no nosso país, 36%. 15% vem da República Democrática do Congo, 9% da Angola, 7% da Colômbia e vejam, Venezuela e Paquistão apenas 3%. É uma realidade que nós não vamos ter como evitar. Sabemos que grandes países como os Estados Unidos têm sido categórico em evitar a acolhida. Nós, no nosso país, temos aqui 12 milhões e 600 mil pessoas querendo emprego. Como é que a gente vai acolher esses refugiados? Então, é uma situação dramática, de fato. Roberta, sabe por que eu sou contra o refugiado? Em um drop de 30 segundos. Tem uma ilha na Itália chamada Lampedusa. Era o paraíso de festas eletrônicas, de turismo. Todo mundo queria ir lá. Uma Ibiza, perto da Sicília. Ninguém mais vai lá. Porque Lampedusa recebe os imigrantes refugiados que vêm do norte da África. A primeira ilha, né? A primeira ilha na chegada. Exatamente. Termina com o imigrante refugiado e termina com o França vive turismo. um drama assustador. Tem bairros de Paris que os franceses não entram mais. O imóvel não vale mais nada lá. Bairros totalmente muçulmanos. Londres também está passando. Londres eles debocham. Eles o cinturão de pobreza. A média de filhos entre londrinos já baixou de 1. Entre os casais e os imigrantes lá, os invasores, eles dizem, se não for a força, a gente toma pelas mulheres de vocês. Nós temos, em média, entre 8 a 12 filhos. Eles se referem a Londres como Londonistan. Isso é um absurdo. A Suécia já é país de terceiro mundo. Já. A Europa está passando uma crise seríssima. E se avisou, né? E se avisou durante muito tempo. Só com aquele discurso idiota a Alemanha, de por exemplo, os casos de estupro, de assassinato de mulheres na Alemanha triplicou nos últimos 5 anos.
que me Ayrton espantou Russo. nessa matéria é que se fez um estudo também sobre as condições de se viver nesses países. E o Brasil ficou lá atrás, dona Carla, e ficou lá atrás pelo índice de segurança. Nós estamos lá na rabeira dos países em qualidade. Se reconhece muito a nossa amabilidade, né? Se reconhece muito o carinho com que os brasileiros recebem as pessoas, mas que o item segurança para o estrangeiro aqui é assustador. Eu trouxe e eles são vitimados. O segundo Trouxe, elemento exatamente. até a tornar melhor. Olha como o Brasil é, né, cara? O segundo é a facilidade de se ter encontros amorosos. Que eles gostam, eles gostam. Nossas redes Uma informação, sociais. 400 pila uma por táxi. informação sobre o que a Ana falou. Ferveu aqui o meu Facebook e mandaram a informação, Ana. É a Lei 13.891 de 2012, que institui meia entrada para doadores de sangue. Tem que ter a carteirinha, tem que ser identificado, tem que fazer essa periodicidade que a Ana falou Eu ali. tenho, porque depois deixei de ser estudante, virou um benefício muito importante pra mim. É um benefício que qualquer Mas tu já pessoa doavas, pode né? ter. Eu já É bom doava, lembrar já para não doava. parecer uma coisa... Qualquer Não, pessoa. desde a minha universidade eu participei de projetos Qualquer sociais pessoa na pode universidade, ter e então... pagar meio ingresso. Muito É bem. lei estadual. Aqui no youtube.com/TV Pampa, o João. Estranho vocês não comentarem que o repórter da época fez com a esposa eu do tenho Eduardo aqui. Bolsonaro. Acho que vocês concordam com o lixo de jornalismo. Não, é que a gente já está tratando de tantos assuntos, agora chegamos a ele, Marconi. Exatamente. Foi um jornalista chamado Sacconi, o sobrenome dele é Sacconi, deixa eu ver se eu tenho o nome dele completo aqui. Poderia dizer que ele fez uma saconagem. João Paulo Sacconi. O que ele fez? Ele se passou por um paciente, um cliente, né, e fez durante um determinado período 5 sessões de coaching com a ela, esposa que é do Eduardo. psicóloga. Ela que é psicóloga. Ela é gaúcha. Ele Bonita, teria né? se passado por gay para chegar lá e ter acesso, e depois malandramente ele publicou na revista Época uma matéria intitulado o seguinte: o coaching online de Heloísa Bolsonaro, as lições que podem ajudar Eduardo a ser embaixador, fazendo uma ligação absolutamente imunda, zero jornalismo, né? Eu tive um ex-chefe que dizia ter muito medo, né, do que estava acontecendo com o jornalismo, com a comunicação, e ele tinha muito medo que o mercado fosse tomado de jornalistas sem diploma. Eu hoje, quando eu olho o estado, né, que a comunicação se encontra, eu tenho muito mais medo do que a gente tem aí, que é um mercado cheio de diploma sem jornalista. Que o que tem é roteirista, né, disposto a panfletar em torno do que pensa, em torno dos seus ideais, principalmente do seu comportamento de seita, né? Eu vivi recentemente uma situação aqui, quando o Colégio Rosário teve esses problemas ali, protestos. em que numa determinada manhã o colégio teve uma paralisação por parte dos pais, parou a Avenida Independência, Brigada Militar, e eu soube de um caso em que, eu não vou citar nomes aqui, nem nada, né, em que se sugeriu a pauta, né? Pô, um dos principais colégios, né, está tendo a paralisação por parte dos pais, polícia trancando a Independência. O responsável, né, pela questão jornalística disse o seguinte: mas os pais também estão querendo doutrinar. Eu disse, mas isso não é da tua conta. Sim, isso exatamente, não é a educação a pauta vem de é casa. um colégio está sofrendo uma paralisação. E não houve a matéria. E não houve a matéria porque, segundo os jornalistas que ali estavam, né, os roteiristas, panfleteiros que ali estavam, acharam que não, como os pais... isso é política, isso é coisa do PSL. Né? E o que estava se pedindo era um clamor dos pais. Eu reuni aqui, já faz 5 anos, na verdade, que tem acontecido dentro dos colégios, inclusive das faculdades de comunicação. Eu estou montando aí uma espécie de um dossiê em torno e até a gente tem batido nessa tecla sistematicamente do trabalho do jornalismo. É que eu que saí recentemente da faculdade, até me surpreendo, porque dentro dessa ideia de aparelhamento, de doutrinação, de reclamações por todos os lados, mas inclusive professores do lado da direita que tentavam doutrinar porque se intitulavam achando que os alunos eram muito de esquerda. Então Mas a gente tinha que dentro entender... do jornalismo, Dentro do professores jornalismo. de direita? Exatamente. E até a faculdade depois passou por uma remodelação tanto de conteúdo, mas também como de professores, justamente por causa desse tipo de situação. Vamos trocar de assunto, que o verão está chegando. E se você pensa em comprar um óculos, segura 3 meses. Está chegando aí Francesco Toffani. Nome de italiano, estilo Milão.
um óculos de alto estilo, até para quem quer fazer óculos de grau. Aí vai ter o titânio, que pouca gente está usando, que não pesa quase nada, ou um acetato tipo esse que eu estou fazendo, solar. Francesco Tofani, é o Sunglass 2020 Summer Night. Quem é que está precisando de um presentinho, assim, alguma coisa do tipo? É. O prefeito Marquesan. É o 5º pedido de impeachment que entra na Câmara de Porto Alegre. Qualquer um que passa lá na frente, Não tem nada que fazer. de Não tem nada que fazer. O que eu vou fazer hoje? Vou pedir o impeachment do Marquesan. E aí ele disse que vai perder 10 segundos em relação a esse impeachment, não deu a mínima bola. E ainda ironizou algumas coisas, se referiu à forma com que é conduzida a Câmara de Porto Alegre pela presidente Mônica Leal, dizendo que qualquer pedido de impeachment tramita, mas na verdade tem que tramitar. Entrou um pedido, tem que tramitar, não existe parar pedidos de impeachment. Então, se as pessoas estão pedindo, a Câmara tem que analisar esse pedido, essa que é a realidade. Mas tem alguns pressupostos, né? Não é chegar lá e a gente está brincando aqui, passou na frente, eu vou entrar rapidinho para pedir impeachment e vou embora. Tem que ter documento. Tem que ter documento. Você faz acusações, você tem que apresentar provas. Não é, sabe? Eu quero pedir impeachment dele porque estava no evento e não me cumprimentou. Para aí. Aqui, Mas não é, o que ela quer dizer é que não é que a presidente ela não tem poderes para examinar. O que ela tem que fazer? Ela tem que recebeu, ela tem que mandar para uma comissão, para a comissão faça exatamente essa análise. Exatamente. Não, mas passa pela assessoria jurídica antes da Câmara, para ver exatamente esses pressupostos. Aí a assessoria jurídica devolve para a presidência, que aí encaminha para a comissão. O que aconteceu foi esse pedido de um empreendedor do ramo de fotografia, que se chama Acosta, e que acusa o prefeito de ter repassado a área do entorno do Parque do Harmonia para o movimento tradicionalista gaúcho explorar como local de estacionamento público sem repassar valores ao executivo. Diz ainda que não tem motivação política, só ele achou errado. Imagina se tivesse. Essa questão da concessão desse local sem uma contrapartida para o executivo. Mas é por isso que ele ironiza. E qualquer pessoa na situação dele ironizaria. Porto Alegre caindo aos pedaços, a cidade virada em problema, uma cidade que fede, uma cidade imunda, feia. E a preocupação é que o Harmonia... Que horror! Mas infelizmente é muito... Provocaram o Marconi e o Marconi está em erupção. Tá sendo Marconi. Porque, eu sou uma pessoa que, onde eu moro, o apartamento desvalorizou. Em função de uma série de problemas. Problema estrutural. Lá perto do viaduto Obirici agora, eles fizeram todo um salseiro danado lá, porque vai deixar de alagar. A via que eles criaram tem um buraco do tamanho de uma cratera que o carro não passa. E é a via pro desvio. Aí tem um trecho que sobe, aí choveu agora recentemente, alagou. E vai deixar de alagar? Não vai. Eu moro lá já tem um bom tempo, já fizeram obras estruturais, fica ali. O que vai acontecer ali do ginásio da Brigada? Eu não pego um abaixo-assinado. Agora, eu também quero fazer um abaixo-assinado. Final da Ipiranga, Zona Leste, lá com a Antônio de Carvalho. Tem muita gente que está morando do outro lado da Ipiranga. Quem está se deslocando da PUC até a Antônio de Carvalho pela Ipiranga tem que fazer toda a volta lá na Antônio de Carvalho para retornar para o outro lado, para outra direção da Ipiranga. Isso causa um trânsito absurdo. No entanto, tantos empreendimentos privados de bairro e de edifícios e tudo mais, como é que a prefeitura não pediu uma contrapartida de uma ponte? Porque o que a gente percebeu na frente da PUC, que fizeram uma ponte, a PUC ajudou, ficou em um mês pronta aquela ponte. Então, foi uma maravilha. Por que não pede uma contrapartida na hora de dar o aval de construção desses prédios? Porque, assim, é muita gente que mora hoje em dia para aqueles lados. Sem dúvida. E ainda é uma acumula... zona em expansão, né? E acumula com pessoas que vão para Viamão e tudo mais. Então, fica assim, inviável. Na contrapartida, a IPTC vai implantar mais 22 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus em Porto Alegre. Alguns demora em torno de 6 meses, são 38,5 quilômetros de faixa exclusiva para o transporte coletivo, vai movimentar, vai dar agilidade e tudo mais, essa é uma boa notícia. Lembrando que essas faixas exclusivas, elas provocam multas durante o dia
aqui na quem Avenida estacionar. Teresópolis. Não, especialmente quem trafega durante o dia, porque as pessoas não se dão conta. A gente vê aqui muito na Teresópolis, aqui, que é uma faixa azul, que faz com que os ônibus andem à direita e os carros, para fugirem do congestionamento, andam nesta faixa que é trânsito dos ônibus durante um determinado horário. E isso as pessoas são muito multadas, as pessoas não têm essa educação para ter essa paciência, porque ali tem que estar desobstruído exatamente para que o ônibus passe realmente não seja trancado e aí o transporte coletivo seja rápido. O que tu queres é induzir as pessoas a usarem o transporte coletivo e abandonar os veículos. O problema é que é o seguinte, mesmo nesse trecho que a Carla acabou de citar, tanto quanto nesse que tu trouxe, Ruschel, existe um problema de pessoas que estão sendo multadas por não ter outra alternativa. Porque você sai de uma rua e tem que dobrar à direita, por exemplo. Sim, não, aí já são as distorções. Aí já são as distorções. Não há possibilidade de você fazer essa conversão indo direto para a pista da esquerda, porque Ipiranga não permite isso. Então você tem que, fisicamente, né, é uma questão de física, você não tem como atravessar o espaço, dobra ali e ali você é multado. Mas aí é a distorção, né, Marco? É a distorção. E aí teríamos que ter o sistema de multa, um sistema de aferição. É o resultado de uma mesma cidade que coisa não é a sabe história crescer. da faixa de segurança. Até hoje não me explicaram por que a Antes da faixa esquina, de segurança é pintada antes da esquina. Daí a pessoa tem que parar com o seu carro atrás da faixa de segurança e ela não consegue ver quem está se locomovendo na pista. Não, e as pessoas não atravessavam na faixa, tiveram que colocar bretes. Agora parecem gado que tem que ir, que tem um ferro que te leva até a faixa. Vai, atravessa na faixa. Ou seja, não resolveu para pedestre nem para o motorista. E aí o que acontece? Daí a pessoa fica atrás da faixa como deve ficar. Não consegue nunca avançar porque não enxerga. Eu tenho que contar um fato do cotidiano. Tu não estava na faixa? Não, eu não estava na faixa, exatamente. Aí eu estava assim, da parte de trás da faixa, né? Não conseguia ver o que estava vindo de carro, porque tinha algumas árvores, postes e outros carros estacionados. Então estava muito difícil. E aí a pessoa de trás estava nervosa, daí já estava buzinando. No entanto, quando eu avancei para conseguir me locomover, os pedestres também me xingaram. Então, eu disse assim, Tu conseguiu unanimidade, dona Cláudia? Vou andar de ônibus, eu acho que não vai dar. Fala. Eu não quis se atropelar, desculpe. Tudo Mas bem. é um caso do cotidiano hoje divertido, como o emprego assolou todas as pessoas da nossa sociedade. Eu fui no dermatologista, como eu faço uma cesta sim, uma não. Ao sair, pedi um carro no aplicativo, daqui a pouco estaciona um Nissan Sentra, vinho, uma mega loira. Tipo assim, a Roberta. Que é isso? A Roberta é uma mega loira, com todo respeito, uma mulher muito bonita. Você é o senhor Tofani? Eu sou do aplicativo. Eu digo, meu Deus do céu. Eu fiquei... Deus existe. Sentei atrás e dizia o seguinte, vem cá, tu tá trabalhando há quanto tempo? Eu era vendedora de uma loja, fiquei desempregado, estou usando meu carro no aplicativo. Interessante isso. Uma mulher linda. Antigamente a mulher estava no mercado de modelo e manequim. Esse mercado praticamente não existe mais. Tem o mercado de eventos, entre aspas. Que a mulher vai para São Paulo e volta com um celular, com uma bolsa Louis Vuitton. Para quem trabalhei para a revista Tal. A revista Tal não existe mais. Agora, tu pegasse o celular dela? Não peguei porque eu sou um cara muito sério. Eu sentei no canto ali. Eu só fiz uma pergunta para ela. Tu nunca foi assediada? Não, porque eu não trabalho de noite. Hoje não. Já aconteceu algo parecido. Já aconteceu contigo? No Zafra, tá fazendo compra, uma mulher lindíssima, assim, veio falar comigo. Oi, tudo bem? Você é da televisão? Sou. E eu pensei ali, meu Deus, o sábado está salvo. A minha avó adora você. Essa já rolou comigo. Já rolou. Eu nem fiz o selfie com a guria, porque eu achei uma ofensa isso aí. Coitada. Pensei que era a mãe dela. Por favor. Sinal, Chicão, eu recebi uma queixa de ti que uma senhora falou contigo, te deu um papelzinho e ela se virou, tu jogou o papelzinho fora. Ela queria um abraço. Eu não fiz isso, eu disse para ela que não era eu. Quero um cara parecido. Muito melhor. Não faz assim, não incentiva. Não incentiva esse comportamento.
comportamento nosso não telespectador alimenta. aqui. Nós Os temos que ter um telespectadores merecem o nosso Marconi respeito. disse que foi mal entendido. Peladão. Tá, mas o nosso público é esse. Para, mas que mania, Chico. Ah, não, ele tá fixo. Tá vidrado. Eu acho, Lacerda, que ele tá convivendo muito contigo. Mas que Tá fixo isso, no Marconi. Para aí. Ah, hoje eu participei da Rádio Grenal. viu ali, né? Tivesse na Rádio Grenal hoje também, né? falei. A Carla disse que vai torcer pro Atlético Paranaense. É, eu disse. Não é só eu. Essa cara Não é tem só a minha eu sou admiração. sincera. Essa cara tem a minha Tô em cima admiração. do muro. Aqui é Exatamente. Furacão, quarta-feira que vem. É isso A aí. Carla disse. É isso aí. Não é seu verdade. Marconi. Um prédio foi assaltado no bairro Independência, na André Poente, para quem conhece, fica ali bem perto do Moinhos de Vento, do Parque Moinhos de Vento. Foi assaltado nessa quinta-feira, cerca de 18 horas e 30 minutos. 4 encapuzados renderam alguns moradores que estavam entrando no prédio. Eles ficaram das 18h30 das 19h30 às 21h30 e conseguiram entrar em 4 apartamentos. Levaram notebook, levaram joias e tudo mais. Então, já teve esse tipo de crime antigamente, Tem nunca muito no mais. Rio de Janeiro isso. Agora voltou com tudo. A polícia investiga e o delegado é o Juliano Ferreira. Ele disse que acha que tem informações Tem privilegiadas. sempre gente que tem cofre em Exatamente. casa, joia, dinheiro. Não, e a informação privilegiada vem ao encontro do que disse o Gustavo Vitorino. Tem o bandido que tem a informação certa consegue fazer o crime com muito mais facilidade. Imagina isso na internet à disposição. É. Carla, Exatamente eu isso. não posso trocar de assunto. Claro, deve. Nós estamos às vésperas do fim de semana e existe a rodada do Brasileirão. E eu quero falar do Grêmio, falamos sobre o Grêmio, está só lembrando que a Copa do Brasil é só na quarta-feira que vem, onde o Inter disputará a final. Mas para o Grêmio se tornou muito importante, porque a vaga da Libertadores do ano que vem, ela está ou quem ganha a Libertadores, ou quem ganha a Copa do Brasil, ou quem ganha o Brasileiro. O Inter está na final da Copa do Brasil, o Grêmio não está, e está a 3 partidas de ganhar a Libertadores, mas são 3 jogos assim dificílimos, serão 2 com o Flamengo e 1 com o vencedor do clássico argentino, Boca e River. Então o Grêmio precisa estar entre os 6 primeiros do Brasileirão. Então ele joga domingo com o Goiás em casa e aí encerra o primeiro turno e terá todo o segundo turno para se recuperar e é importantíssimo, insisto, que fique entre os 6 colocados para estar na Libertadores do ano que vem. O Internacional também vai a Minas, jogará com a sua equipe totalmente reserva, o Odair fica aqui, dá o treino para os titulares e depois viaja para acompanhar o time lá em Minas, mas os jogadores totalmente reservas. O Inter aposta nesta quarta-feira na decisão, está por uma vitória em casa, né, para ganhar o título e estar na Libertadores do ano que vem. Se não, terá que fazer a mesma coisa, concentrar depois no segundo E entra turno. no pré-classificatório da Libertadores, que muitos times brasileiros já ficaram. O que tu acha, Marconi? Eu acho é isso aí. E o dinheiro da Copa do Brasil, Sacanagem. 54 milhões ganha o Eu vencedor. acho que dá aos times gaúchos. Não, e a gente fala ganhando a Copa do Brasil, essa foi o boa. Odair ele consegue ter consistência dentro do seu cargo, porque a qualquer e torto momento ele é questionado se é um técnico para estar à frente do Internacional, então acho que é importantíssimo, a questão financeira faz diferença e a gente coloca que tira a pressão de ter um bom rendimento no Campeonato Brasileiro, porque dentro dessa realidade até o Grêmio, claro, não acontece, mas torcendo para que o Inter seja campeão, então libera mais uma vaga para a Libertadores da América. Então se tornam 7 a serem classificados para a Libertadores e tira esse peso ou até mesmo dá aquela possibilidade de ficar uma posição embaixo, né? Uma a mais Exato. ali para a classificação da Libertadores. Chicão Tofani, qual é até o outro assunto? Não, o que eu achei que a Ana falou uma verdade que a torcida internacional não consegue entender. Pô, o Internacional não é um time de estrelas, que nem o Flamengo, o Galáctico, o nosso Real Madrid, o orgulho de ser brasileiro, o maior time do Brasil, da América do Sul, e nem Boca Juniors, bababá. É um time normal. E esse time normal do Internacional conseguiu chegar à final da Copa do Brasil, quartas de finais de Libertadores da América e está lá em cima do Campeonato Brasileiro. O Odair é um baita de um técnico. Eu acho um grande técnico e o D'Alessandro um grande líder. Eu acho que isso é imprescindível para o Internacional. Agora o Furacão vai ser difícil. Porque o Edmir Simonetti disse uma coisa que é verdade. Sabe o que, Augusto? O Furacão é um time muito cínico. Parece que ele não está no jogo, mas ele é muito traiçoeiro. É o time eu falo do Cirúrgico. banho-maria. É do banho-maria. Ele vai construindo às vezes, né? É o Assim, estilo fala- Marconi, tá assim, devagar e pá! Pegou.
O Atlético é um Aprendeu um dia. O Atlético é um time muito bem treinado, vem em cima de um resultado que ele serve a vitória e o empate. Né? E a derrota até um gol ainda lhe especula. E o técnico é bom. Então isso possibilita que taticamente tu jogue mais fechado, especulando o contra-ataque. Mas o Internacional, como eu disse, terá o Beira-Rio a seu favor, estará jogando uma competição. Agora, Ana, eu acho que a questão ela é emblemática. Ele está entre a vida e a morte. Porque ele ganhando, ele está consagrado, e ele perdendo uma decisão no Beira-Rio, o Odair, dificilmente ele terá condições de ter sustentação para dar continuidade. Vai torcer pro Odair ou tu vai torcer pro Atlético Paranaense? Você? Eu? É. Mas até bandeirinha, camiseta do Atlético, tudo já comprei. Tá aí, é 3 na bancada. Ô, Gustavo, tá namorando? Não, eu tô tentando achar aqui o número. Tem um negócio aí que vocês não estão sabendo, eu vou fazer a fofoquinha agora. Tem um negócio aí que tá para estourar a qualquer momento. E é um negócio, é um babado forte, que é o seguinte: vai ser encaminhado à justiça um pedido para que o trabalhador possa sacar o fundo de garantia dele quando ele quiser e bem entender, sem necessária autorização do governo federal. Porque na proposta de criação do fundo de garantia tem uma expressão que diz recursos exclusivos do trabalhador para seu uso. Ou seja, é um dinheiro do trabalhador. Tecnicamente, o governo não teria... É uma discussão jurídica. Sim. Tecnicamente, o governo não teria o direito de usar o dinheiro do trabalhador. A alegação é de que o governo, por muitos anos, pagou taxas muito inferiores à inflação e ao reajuste. E, com isso, houve um verdadeiro confisco do fundo de garantia. O processo deve ser encaminhado a tribunais, ao STF, para que seja avaliado. Se a matéria for apreciada e deferida, o trabalhador vai poder sacar o fundo de garantia dele quando quiser e bem entender. E eu acho que quebra. Não, mais do que isso, Gustavo. É o princípio do fim do o sistema habitacional quebra. Não, e quebra o sistema. O seu objetivo. Ele está consubstanciado, pessoal. O pessoal tem que entender. Lógico, os R$500 eu estou apoiando, é uma questão circunstancial, vai matar 70%, 80% aí das dívidas pequenas. Mas o princípio do fundo de garantia é uma garantia para o inesperado, pessoal. Tu chega no teu trabalho, só quem foi demitido sabe. Tu chega no teu trabalho às 8 horas da manhã e diz assim, não. Sobe ali no departamento pessoal e tu vai para casa desempregado. E aí tu tens essa garantia para ter um período de 3, 6 meses, te reorganizar na vida. A finalidade não é pegar o dinheiro e ir para Disney, pessoal. Com certeza. Então, se liberar esse dinheiro, ele entra na matéria de consumo e no mês seguinte perdeu a garantia. Perde o objetivo. E ainda para que foi criado. Informações práticas. Nesse sábado, então, lembrando, as agências da Caixa, elas vão funcionar em horário estendido e na segunda e terça-feira também. Neste sábado vai ser das 9 às 15 horas. E lembrando que não é todo mundo que tem o benefício. São aqueles que são correntistas da Caixa e que nasceram de janeiro até abril. Então, cuide, a gente fala, acesse o site, saiba quais são os seus benefícios. Cada conta que você tem inativa ou ativa, que já chega a esse valor de R$500, você pode sacar de cada uma delas, não é 500, da sua conta em geral, e a gente coloca, se planeje para pagar dívidas, se você as tem, e não para se endividar ainda mais. Mas, Ana, eu nasci em dezembro, você é o último dessa operação. Então... Tu é correntista ou não é correntista não da sou Caixa? correntista de banco. Então ainda é mais longo. É o ano que vem. Me liga, isso aí é uma medida antidemocrática. Me liga o ano que vem. Acho que o senhor ficou bravo para tirar os 500 dele. Não é correntista, não pega? Não é. Pega, mas só que pega quem não tem a partir de dezembro. Quem não tem conta, tu vai tirar em 6 de março. Pô, e vão me dar um quê? Um precatório? Mas ele nasceu em dezembro, né? Então, Bom, tudo bem, gente. Mas isso tem que ter um calendário, não adianta, não vai conseguir pagar todo mundo na mesma hora. É que vão ser 5 bilhões destinados, né, ao pagamento desses valores para mais de 12 milhões de pessoas. Então precisa ser com calma. A pergunta que eu faço é quase que infantil até. Para tentar entender. Para tentar entender. Porque surgiu aqui o risco de que quebre, né? Se essa possibilidade aconteça. Eu nunca mais vai pegar os 500. Essa verba é para financiar. Agora, essa verba é mundo sacar. Pois é, mas aí, olha a minha pergunta e vê por que ela é infantil, tá? Eu trabalho, eu coloco lá o dinheiro que é para o meu fundo de garantia. Ele é descontado, ele está lá. Então, para cada pessoa que trabalha, existe um valor que é relativo a ela.
eu fui demitido, eu vou lá e eu saco. Ou eu não fui demitido, dentro dessa possibilidade aí, eu vou lá e saco. Se para cada pessoa existe um valor X destinado a ela, como quebra? Não, Porque alguém não está pagando. Não é isso esse também, dinheiro, é quando porque está esse depositado dinheiro... lá, esse dinheiro é Financia. utilizado para financiamento habitacional. Para outros Financia fins. a construção civil. Para outros fins. Então, assim, não existe liquidez. Eu vou dizer um negócio aqui que as pessoas não gostam que eu diga, mas é verdade. Nenhum banco aguenta uma corrida. Com a Grécia aconteceu isso. Vai quebrar, todo mundo corre para sacar o seu dinheiro, quebra mesmo. Não tinha dinheiro físico. Quebra mesmo. E eu estou falando em um banco, isso aí se aplica Bradesco, Santander, Itaú, qualquer banco. Na Grécia foi As pessoas não pior, sabem de onde eles vem o quebraram rendimento da muito, poupança, fizeram uma porque o seu reforma, dinheiro de gente. Eu poupança vou é levar aplicado em em ativos Bitcoin para a o minha banco. operação. Vocês falaram, nos últimos 30 segundos ninguém entendeu nada. Vamos lá. Ana. Não, é que dentro dessa realidade as pessoas, como é que faz o rendimento do banco? O banco lucra como? Porque tudo que você aplica na poupança ou até mesmo nesses benefícios, ele está sendo recolocado em investimentos, em ativos que estão dando, né, lucro, mas não é porque simplesmente o banco está lá e está, né, jorrando dinheiro de uma fonte. Então, dentro dessa realidade, essa reutilização desse dinheiro parado, ele também é importante para certo setor, mas quando há o setor emergencial da economia básica, do pagamento de dívidas, o governo toma essas medidas para tentar girar a roda do comércio. Marconi, Agora, Roberta. Não, eu vou ser justa. Roberta. Eu só queria contribuir com a dúvida do Marconi. O que aconteceu na Grécia foi que justamente eles não fizeram a reforma previdenciária e eles não tinham mais dinheiro em caixa para pagar as aposentadorias. Então, houve algo bem diferente do que isso. Quebrou porque não fizemos. Mas e também nesse teve isso. pânico que se abateu, muita gente foi aos bancos e não tinha dinheiro físico. Doutor Ruschel. Eu estou muito comportado aqui esperando que a Doutor dona Carla me Ruschel. autorize a Vai, falar. só ver. Não, só vamos entender na prática. Tá? O empregador vem e deposita o meu fundo de garantia. O dinheiro fica ali. Aquele dinheiro, para ser remunerado, ele tem que ser emprestado ao sistema para que ele pague a mim os rendimentos. Né? E esse dinheiro ele é usado para construção civil. Pessoal, se tirarmos todo o dinheiro do fundo de garantia, as obras que nós temos, Minha Casa Minha Vida, tudo que nós temos Mas no nesse início era país, assim, Ruxo, tudo mas que nós depois temos nesse começaram país- a financiar imóvel milionário. Não, hoje Isso tá não, errado. mas aí os bancos, aí é dinheiro Errado. que os bancos têm. Eu estou dizendo do sistema financeiro de habitação, ele é todo lastreado Não, nesse mas dinheiro do então eu vou fundo de trazer um garantia. dado, tá? O Pois dado da construção civil de venda, de construção de imóveis, famílias, tá? Não houve crise, por exemplo, no setor de imóveis de luxo, que tem acima de 4 milhões. Por quê? Porque essas pessoas não compram imóveis financiados. Eles têm dinheiro e vão lá e compram um imóvel de 4 milhões. Então, há dois setores que não houve crise e que está começando inclusive, aquecer o mercado A imobiliário. gente não tem dinheiro, mas também a gente não vai ter saudade. Nós vamos nos encontrar nesse sábado, 19 horas e 30 minutos. Tudo brincadeira. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada pela companhia, pela participação e tudo mais. Um beijo e até sábado ou segunda. Tchau, tchau.